Estamos de volta com o programa Conexões, hoje refletindo sobre alegrias e dores na vida da família. Nosso convidado é o Robson José Pereira, pai de família, diácono permanente e professor. Então, caro Robson, nós estávamos falando no bloco anterior de alegrias e dores na família. De fato, a família é o palco de muitas alegrias. A alegria de celebrar o aniversário juntos, a alegria do nascimento, a alegria do casamento, a alegria de poder contar sempre com o amor de pai e mãe. São muitas, né? A comunhão, enfim. Mas acontecem também muitas dores. Você apontou aí o desafio das drogas, apontou talvez a falta de perdão entre os membros da família, né? Eu colocaria uma outra, às vezes a herança que divide os irmãos por décadas, às vezes pela vida inteira. Como lidar, Robson, com o perdão no seio da família? É um aprendizado desde pequenininho? É um exercício? Como que os pais podem ajudar os filhos a se perdoarem? Padre Márcio, na verdade, é um exercício que começa já desde a mais tenra infância, né? Normalmente a gente fala que a espiritualidade ela tem que ser trabalhada na vida desde o berço. E já começa a partir do exemplo que é dado dentro da família, a partir dos pais. Então, esse cuidado, esse zelo profundo que tem que se ter, né, para que evite nos futuros esses problemas, ou que eles não aconteçam de uma maneira muito, né, difícil, de tal forma que não tenham condições de resolver, é importante que essa formação comece desde a infância. E eu, né, a partir da minha experiência com crianças, Quantos alunos... filhos você tem? Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. A gente percebe que o grande problema é esse, porque é difícil educar depois que atinge uma certa idade. Tá né? certo. Ou seja, se começa cedo, com muito amor, certeza. com muita paciência, etc. Do exemplo. Tá certo. Agora, uma outra questão que me causa, vamos dizer assim, estranheza e me faz pensar muito, é o pluralismo do mundo de hoje. O mundo está cada vez mais fragmentado e cada vez mais plural, e às vezes perdendo a razão em vários aspectos. E isso, naturalmente, incide na vida da família. Hoje, por exemplo, nós temos famílias plurais. Temos lá católicos, evangélicos, temos lá sem religião, temos pessoas heterossexuais, homossexuais, queer e assim por diante. Como lidar com a pluralidade na família, Robson? Eu acho que esta é uma perspectiva que traz muitas dores para a família. Algo que também faz parte do aprendizado, né? Desde o início. Eu vejo o seguinte, né? A gente vê que realmente hoje tem famílias que ali cada um às vezes segue, né, uma determinada religião. Mas na ótica que eu penso o seguinte, que a religião não deve distanciar, independente que seja qual for a religião, não deve se distanciar uns dos outros. Pelo contrário, né? Sim, mas toda religião tem pretensão de absolutidade, de ser a verdadeira, e acaba separando a família. Eu não toquei no assunto, sim, mas às vezes a opção política também divide a família, porque julga que é esse partido, que é essa pessoa, é aquela, porque as pessoas pensam muito, Robson, o imediato. Sim. E ao pensar o imediato, ela tem posse dele, ela tem a garantia de estar conhecendo e julga que aquilo ali é a referência definitiva, e não é. Então eu coloquei a questão justamente para desencadear a segunda. Ou seja, se não houver uma espiritualidade profunda, não há vida de família, né? Por quê? Nas religiões nos religa a Deus. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é união. Então não há o porquê, né, que a minha religião é melhor, sendo que o Deus é o único, né? E esse Deus prega esse amor, essa união entre as pessoas. Robson, você fala daquilo que o coração está cheio, porque você é assim, mas nem todas as pessoas são assim, nem todas as religiões são assim,
né? Eu também penso a religião nessa leveza. Ela tem que ser mediação para nos ajudar a crescer espiritualmente, a nos tornarmos cada vez mais irmãos e irmãs uns dos outros, a fazer a intimidade com Jesus Cristo, com o Mestre, a estar em comunhão com toda a criação. Se a religião não nos leva a isso, eu sinto muito, ela é uma empresa fadada ao fracasso, porque ela perdeu a sua essência, aquilo que tem de melhor, né? Bom, eu tenho aqui a participação de várias pessoas. A Hilda de Oliveira diz o seguinte: realmente temos que perdoar e ser perdoados todos os dias, e muitas vezes queremos somente o bem, mas não sabemos expressar de forma correta o que está em nosso coração. Isso acontece muito, né, Robson? Às vezes o pai quer dizer para o filho que o ama, que quer dar um abraço no filho, o tempo passa e às vezes ele não faz isso. Às vezes a filha tem uma mágoazinha com o pai, coisa boba da adolescência, carrega aquilo e não consegue dar o abraço no pai. O Papa Francisco diz, né, que não temos família perfeita, não temos pais perfeitos, nem filhos perfeitos. Daí a necessidade do perdão como força restauradora, né? A Beth Franco diz o seguinte: perdão é exercício difícil, mas temos que fazer diariamente em nossa vida, na família, no trabalho e na comunidade, né? Ok, Hilda e Beth, fraterno abraço, muitíssimo obrigado pela participação. A Raquel do Carmo diz o seguinte: família é o canteiro onde germinamos, desabrochamos e frutificamos. Como todo terreno, sofre com as intempéries da vida e precisa ser cultivado e cuidado. É na família que a existência e o horizonte do ser se fazem, se refazem e transcendem. Então, Robson, essa questão que a Raquel coloca, é na família que a existência e os seres e as pessoas podem transcender. Acontece isso hoje. A família se preocupa com o estudo do filho, com a escola do filho, com a Unimed do filho, com o dentista do filho, com a profissão do filho, com o balé da filha, com a escolinha de futebol do filho, e se esquece, às vezes, da transcendência da vida espiritual. Qual a importância de semear também a transcendência desde cedo? O senhor tocou num assunto muito importante. Pode falar bastante agora. Tá? Parte, né, normalmente hoje, que acontece no seio das famílias. É aquela correria, os atropelamentos do tempo, preocupações realmente com estudos, cursos, e esquece daquilo que é mais importante às vezes, a pedagogia do encontro, né? De sentar para ouvir, escutar os anseios, os desejos, as necessidades e as dificuldades dos filhos. Tudo isso é importante. E, sobretudo, a presença de Deus no coração daquela família, né? Logicamente, Deus tem que se fazer o centro daquele lar, né? Como a gente sabe muito bem, é como que é a rocha firme, né? No passado tinha uma expressão que me marcou muito: uma família que reza unida permanece unida. As famílias hoje têm esse costume de meditar a palavra, de fazer a leitura orante, de rezarem juntas, ou fazem apenas a festa do aniversário, como na cultura pagã. Com certeza, né? A gente presencia muitas questões como essa. A gente que trabalha na área tem contatos assim, a gente vê que esse momento de encontro através da espiritualidade, na oração, fica um pouco deixando de lado, né? Por exemplo, às vezes procura-se as religiões, as igrejas, né? Simplesmente em momentos difíceis, cruciais da vida, um desemprego, um problema de saúde, né? Grave. Pelo menos tem um lugar a que recorrer, né? Mas o ideal seria, né, alimentar-se diariamente dessa presença de Deus através da oração, através da espiritualidade junto com a família, sentar para escutar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Então isso é essencial, sublime para a vida de uma família ideal. Tá certo. Né? Bom, tenho aqui a participação da Ângela Almeida, que diz o seguinte: família perfeita é só aquela nas fotografias de revista. Obrigado pela participação, Ângela, fraterno abraço. A Beatriz Braga: não sou uma mãe perfeita, sou uma mãe real. Aí pensou, será que a busca da perfeição tem substituído o poder da relação? Bom, Beatriz Braga, obrigado pela participação, minha irmã. A Regina Passos: perfeição só de Deus.
Entre tapas e beijos, família, tudo de bom, fraterno abraço. E agradeço também a Helenice Pereira, que diz: crescemos mais pelas dores do que pelas alegrias. Então, Robson, nosso programa está indo para o final, meu caro. Vamos rapidão lá, o nosso ping-pong. Eu lhe dou uma palavra, você me dá outra, no máximo uma frase. Um lar. Harmonia. Compromisso. Justiça. Diálogo. União. A casa. Paz. A família. Presença de Deus. Uma esperança. Dias melhores. Maravilha. Bom, no final do programa a gente traz uma série de pensamentos aqui e eu vou colocar esse aqui para você comentar, que é do Papa Francisco. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. Pode comentar. O perdão é a essência, né, da vida em família. Muitas vezes se fala em amor, mas não se fala em perdão. Amor e perdão caminham lado a lado, de mãos dadas, né? Perdão é uma construção que nós temos que fazer a cada dia na nossa vida de família, junto com nossos filhos, né? Para que a gente possa realmente construir, né, uma sociedade justa, fraterna, já que a gente partiu daquele aspecto que a família é a célula mãe da sociedade. Então, tudo começa no seio da família, no coração do lar. Ok, Diácono Robson, muitíssimo obrigado. Volte outras vezes para a gente conversar mais. Como diz o Papa Francisco, a família precisa sair de si mesma para dialogar e se encontrar com os outros e com o mundo. Família é lugar de semeadura da boa semente para o bem comum. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.